Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso novo episódio e nesse episódio de hoje nós temos nossa convidada, Carla da Rocha, psicóloga, e será uma super entrevista falando sobre assuntos aleatórios muito interessantes. Oi Carla, tudo bem? Tudo bem, Tayana? Um prazer ter você aqui, aceita esse convite para dar essa entrevista, né, para o Primorcast e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa área tão vasta e tão interessante, né? Da psicologia. Da psicologia, né? Me conte como que, em qual área da psicologia você mais se identifica, como que começou o seu trabalho, onde você começou a trabalhar e como que você, até onde você está hoje, né? Você é bem famosa como psicologia, muito boa, adoro ver seus vídeos, é muito gostoso ver, falando que a gente se identifica com alguns vídeos, né? Falando algumas questões que a gente tem de incertezas. Me conte sua trajetória nessa sua área, quantos anos você está nisso? Então, formação eu tô há, acho que 16 anos. Bastante. 17, talvez. E desde lá pra cá, então, a clínica sempre foi uma diretriz, assim, né? Então, desde o princípio eu atuei, né? Mais imatura no início, como todo recém-formando. Sim. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo como que vai se colocando a área. Mas para além da psicologia, eu sempre me coloquei muito como uma profissional de saúde mental, né? Então, todos os trabalhos, todos, se não a maioria, eu trabalhei com saúde mental, né? Então, em busca disso e trabalhando com sofrimento psíquico humano, mas com saúde mental. Nessa trajetória, eu trabalhei então o tempo todo em clínica, mas junto com a clínica... No seu consultório? No meu consultório. Você abriu um consultório desde que você se formou? Desde o princípio. Tá. Né? E daí você trabalhou? Junto com o consultório, daí na saúde pública, que é a área de saúde mental do CAPS, enfim. E aí junto com a docência, também dei aula no tempo, junto com o hospitalar, trabalhei no hospital, com o judiciário, que eu trabalho até hoje como perita do judiciário, né? E agora voltando para a docência de novo. Nossa, bastante áreas, né? Bastante. Mas assim, todas elas com o mesmo olhar, assim, né? Com essa diretriz, vamos dizer, claro que com práticas diferentes, com atuações diferentes, mas com um olhar para saúde. Mas hoje você está em quais que você atua hoje? Hoje eu estou na clínica, judiciário, né, que já faz um bom tempo, e agora a docência, né, que eu vou e volto. Agora eu volto para dar uma disciplina só na faculdade. Na faculdade? Qual faculdade? Na Unitri, aqui. Que legal! Eu vou fazer uma pergunta de leiga que não entendo. A psicologia, como o odonto tem várias especialidades, várias áreas. A psicologia também tem isso? Tem. E é uma coisa interessante, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Isso, a gente acha que psicologia é tudo. A ideia é procurar um psicólogo. Isso, ou atrás de um psicólogo, né? Mas sim, a psicologia enquanto abordagem teórica, ela se ramifica, né? Então hoje a gente tem principais abordagens, que é a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a análise comportamental, a sistêmica, a Gestalt, e eu posso estar esquecendo de mais alguma aí. Mas assim, tem áreas de forma de compreender o comportamento humano. Então, cada profissional que vai para a clínica não é um psicólogo, nem todos vão tratar da mesma forma, né? Cada um vai ter como base, né, teórica, uma teoria. E essa teoria também é muito ampla. Muito vasta. Né? Se tu falar assim, tá dentro da psicanálise, o que tu estuda? Aí a gente ramifica de novo. Então, como toda área de conhecimento não é engessada, não tem uma verdade única, ela vai se construindo, né? De várias formas. Eu acho psicologia uma área bem complexa. Eu tive uma matéria na faculdade de psicologia. Sim. E foi, acho que, a pior nota que eu tive na faculdade inteira. É muito complexo, é muito difícil você interpretar o outro ser humano e essas suas ramificações, tudo pode, né? O que pode. É muito difícil, né? E você gosta dessa... Eu gosto. Eu estava lendo algo hoje de manhã, né? Era do Rubem Alves, e ele fala assim, ele fala do Nelson Freire, que é um pianista, e ele fala assim que o Nelson Freire, ele tem o piano interno, ele só expande para o corpo. E ele fala que ele tentou muito tocar piano e ele queria colocar o piano para dentro. Mas o Nelson, ele já tinha o piano dentro e colocou para fora só. Eu sinto assim com a psicologia. Eu não foi assim, nossa, eu escolhi de uma forma mega consciente, porque eu nem sabia muito o que era na época. Sabia que trabalhava com pessoas, mas não tinha muita noção. Mas para mim eu gosto de estudar, eu gosto de atender, eu gosto mesmo. Não que não tenha o cansaço, que não tenha suas questões, como qualquer profissão tem,
mas pra mim é algo que eu me emociono. Vira e mexe, a gente tem um pinguinho no canto do olho com algumas histórias. Como é uma área um contato muito íntimo, né? De você. A pessoa abre a vida da pessoa ali. Eu vejo, a gente estudou em psicologia na faculdade, quando a pessoa abre a boca. Sim. Porque foi o primeiro contato que o nenê, né, o bebê tem com o mundo é a boca. Sim. Ele vai saber o carinho da mãe no peito, ele vai saber se está quente, se está frio, se é duro. Ele conhece o mundo, ele não enxerga bem, mas ele conhece o mundo pela boca. Então tem muita gente que quando deita na cadeira e abre a boca, porque eu já invadi o mundo dela, eu conheci o mundo íntimo dela, que seria a boca, fala muito. Então a gente fala muito assim, porque eu conheci o mundo dela através da boca, então eu já tenho uma intimidade com ela sem a gente querer. E ela também sem querer, porque ela abriu o mundo dela, que foi a boca. Então, às vezes, como que você, que é mais profundo ainda, né, sabe, de questões mais, não consegue, chega em casa de noite e consegue deixar aquelas questões lá no consultório, muito íntimas, e não trazer para a vida pessoal isso? Como é que eu vou te falar isso? Eu não consigo, para mim é muito natural não trazer no sentido de que tu deixa lá. Eu não sei se eu deixo, eu acho que sempre está comigo, mas ao mesmo tempo não que me afete de uma forma que eu entre em sofrimento, né? Claro, tem histórias e tem situações que tu se angustia junto, principalmente quando há negligência, quando há violências, histórias difíceis, né? Tu entra num processo de angústia junto, assim, ao mesmo tempo que tu fica feliz quando a pessoa também tá vivendo algo muito legal, ou vem assim, nossa, eu consegui isso que era muito difícil. Isso eu sinto, mas eu não sinto de uma forma que me pegue... Deixa eu ver como é que eu posso dizer, desprevenida, entende? Que eu fique à mercê daquilo sofrendo, assim. Eu acho que aprende da faculdade não sofrer junto? Eu acho que não é uma questão de conhecimento teórico só. Acho que o conhecimento teórico é fantástico, assim, ele nos sustenta na prática, mas eu acho que a análise pessoal é o que nos faz a gente se diferenciar do outro, assim. A psicanálise, principalmente, ela tem essa prerrogativa de que ela trabalha com tripé, né? A gente sempre fala, que é o conhecimento teórico, a análise pessoal e supervisão. Então, assim, quando tu tem esse conjunto, é mais fácil de tu entrar nas histórias, organizar o que é possível, né, ajudar e sair, né, sem ter tanta... Diferente de tu entrar nu e cru numa história, né? E o que acontece muito, né? Porque como o conhecimento da psicologia, ele é abstrato, não é... Nós não chegamos e temos um alicate, não sei como é que se chama no odonto, né? Tipo, é isso. Vou resolver. É isso que tem. Não, a gente chega com o nosso conhecimento. E isso é muito... ninguém vê. Então você consegue, né? mais ou menos você consegue não levar isso para casa porque você já consegue visualizar uma solução. Mais ou menos um norte a seguir. Visualizar uma solução. Falar em solução em termos de comportamento humano é difícil. É difícil, mas é tipo assim, algo muito... Mas com os anos da prática tu já sabe o caminho que tu tem que ir. Mas eu acho que a gente consegue suportar melhor a angústia, entende? É diferente de tu visualizar a solução. Tu, sim, visualiza caminhos, mas tu suporta também estar ali. E aí, se tu suporta, ok. O problema é tu não suportar. Porque muita coisa, em termos de comportamento, a gente não soluciona, né? A gente vai dando jeitos, vai organizando diferente, vai descobrindo outros caminhos, mas a frustração, o sofrimento, a angústia, ela sempre vai estar meio presente, né? Pode ser que você já viu tantos casos que você sabe o quanto o ser humano é capaz de suportar, deve ser isso, né? É uma situação que pra ti não suportaria, mas como tu já deve ter visto muitos casos, tu deve ver que a gente suporta muito mais do que realmente seria, né, o suportar. As pessoas têm a capacidade de suportar certos sofrimentos e sair disso com o tempo. E é preciso que ela faça isso, né? É preciso. A gente agora está vindo de uma sociedade assim que as pessoas estão com uma intolerância ao sofrimento, né? A tristeza, as frustrações, né? Mas a gente tem que entender que isso faz parte, assim, faz parte do pacote, não tem como passar por aí sem sofrer, né? Então entender que às vezes, muitas vezes, é assim, é isso, vamos sofrer, vamos esperar, às vezes até passar, mas é isso. E isso parece assim, mas é só isso. Mas isso é extremamente difícil, porque é aí que muitos sucumbem, né? Muitos. Não querem sofrer. Não querem sofrer, adoecem por não querer sofrer.
ou negam, né, e paralisam naquilo por não querer sofrer, né? Então, assim... Porque o sofrimento, ele não é eterno, ele é um momento. Ele teria que ser um momento, né? Claro que isso é uma análise muito simplista, assim, porque a história é bem mais embaixo. Sim, se a gente pega. Eu, como né? leiga, tô porque existe aqui que eu não entendo nada de psicologia. Porque em termos de comportamento humano é diverso, né? Não tem uma forma só de sofrer ou uma receita de como parar de sofrer, né? Mas a ideia é de quando a gente tem estratégias para enfrentar, a gente tende a descer, sofre o que é necessário, mas a gente sai. Como se fosse um luto, né? Como se fosse a felicidade. A felicidade não é eterna. Se a Não. felicidade fosse constante, eu acho que eu li um livro de algum autor, que agora eu não me lembro, que a felicidade não é a todo momento. Se fosse, ela não seria felicidade. Guimarães Rosa, né, que fala que felicidade são instantes, né? Pequenos momentos que a gente tem na vida. Só que aí eu acho que a gente tem que entender o que as pessoas entendem por felicidade. Eu acho que isso é a chave, assim. Uma coisa é eu entender que felicidade é eu estar sempre alegre, sempre feliz, sempre comemorando, né? Que eu acho que as redes sociais pregam um pouco essa lógica, né? De que temos que estar sempre super interagindo, super curtindo, super viajando, festas, enfim. E a vida não é assim. Não, ali são recortes, né? Nem dos blogueiros é assim. Não, não é, né? A gente sabe que não é. Mas é engraçado que a gente sabe disso, mas emocionalmente a gente compra uma outra ideia e sofre por isso, né? Mas se a gente pensar que felicidade tem a ver com... tem agora eu esqueci o nome dele. Mas é um autor da psicanálise muito bom que ele vai falar assim, ó, que felicidade é ter uma vida interessante. Uma vida de sentido. E dentro de uma felicidade vida... Como é que é? Vamos repetir isso. Felicidade é ter uma vida interessante. É ter uma vida interessante. E uma vida interessante tem a ver com uma vida de experiências, né? Vastas. Boas ou ruins? Essa é a sacada dele. Ele fala assim, uma vida interessante comporta a tristeza, comporta a perda, comporta o luto, comporta o amor, comporta tudo isso, né? Então, uma vida interessante é uma vida vivida, né? Isso é a felicidade. É verdade. A gente esquece disso. Quando tá na tristeza, pensa que aquela tristeza nunca vai sair, né? É que quando a gente está é uma experiência. É uma experiência humana, muito humana. E eu acho que às vezes essa é uma sacada, assim, porque a gente tem pelas lógicas que sustentam hoje a sociedade, é uma ideia de que a gente não pode sofrer, né? Que sofrer é ruim. As redes sociais deram isso, Dói né? Sofrer. Dói. A gente não quer. Quando tu tá sofrendo, o que tu mais quer é que aquilo pare. Quando dói, tu quer que pare de doer. Mas isso é muito humano, assim, e muito inerente à vida. Então não te faz mais forte. Com certeza. Acaba te fazendo mais forte. Parece meio frase clichê, né? Tipo assim, né? Mas é isso mesmo. Mas a pessoa vai sair daquilo. Há contradição na vulnerabilidade, né? Quanto mais vulnerável eu consigo me colocar, mais forte eu tô para suportar também aquilo. Então, assim, pessoas que são muito fortes o tempo todo, por dentro é mole, né? E pessoas que conseguem se colocar, se expressar, chorar, rir, sentir a dor, né? Geralmente são pessoas muito mais fortalecidas em termos de saúde mental. E tem uma história de vida muito mais interessante. Eu achei muito legal isso, né? A gente às vezes, quando tem que... Vou sempre voltar nesse seu bordão, podemos dizer, né? Que a vida, a felicidade é uma vida... Interessante. Feitas de altos e baixos. É uma de vida, amores. Uma vida vivida. Né? A vida vivida, e a vida vivida, acho que a gente está flertando com as redes, né? A vida vivida é fora das redes. Exatamente. Eu gosto de viver fora das redes às vezes. Gosto de postar, mas tem semanas que eu não tô a fim de colocar nada. Eu quero só viver aquela semana. E tem semanas que a gente quer postar mais. Mas eu gosto dessa vida offline, né? Offline? Pode ser. Eu gosto dessa vida... fora dos bastidores, assim. A vida vivida, né? A vida vivida, porque tem semanas que tu não tá bem. Tu não quer postar uma felicidade que tu não irreal. Você não quer postar e dizer, eu tô bem, mas não tô bem. Tem alguma coisa que me deu uma angústia ali. Alguma coisa dentro dessa minha vida interessante que deu uma angústia que a gente não deve postar. Eu vejo blogueiros que postam todos os dias felicidade, o tempo inteiro. Isso pra gente que já tem uma certa idade, quem sabe não toque tanto, mas pros adolescentes, crianças
que estão vindo e vendo isso e vão pensar que eles não podem sofrer. Teve uma situação que eu achei muito legal, porque eu sou muito curiosa, assim, com pessoas, isso é uma coisa pessoal minha, com pessoas que deletam as redes. Eu acho assim, nossa, tem alguma coisa muito misteriosa e dá vontade de conversar e entender assim, qual é, né? Como é que vive, né? E eu lembro de atender... Coisa de psicólogo, querer saber, né? Não, mas né? E aí eu lembro de atender uma pessoa que falava assim, não, eu não tenho redes, porque estava muito tóxico, o meu tempo estava indo muito ali e eu deletei. E aí eu, né, na brincadeira, falei, tá, mas e como é que vive? E aí a pessoa só falou assim, vive. Entende? Vive, né? Então, assim, tem vida para além disso, tem muita vida, né? Então, assim, nem tudo a gente consegue... claro que não existe uma regra, né? Então, assim, então vamos todos sair das redes ou nunca mais vamos postar. Mas a ideia é o sujeito conseguir se conectar consigo mesmo a ponto de fazer o que é confortável para ele. Me entende? Uhum. Então, assim, às vezes eu coloco algumas coisas. Já me cobrei muito mais. De querer postar todo dia. Porque é uma forma de trabalho. Nossa, tem um monte de coisa, né? Que tem um monte de regra, enfim. Mas daqui a pouco, assim, o que é confortável para ti? Né? E geralmente quando eu escrevo algo, eu escrevo porque está muito confortável para mim. Até uma necessidade às vezes de escrever. Né? Eu gosto de escrever, então assim, legal. Uma demanda que teve no dia. Uma coisa, mas é um contrato comigo mesmo, entende? Não é uma necessidade de que tenho que. Esse tem que é aí que eu começo a me questionar, porque isso gera angústia, né? Para mim gera, pelo menos. Então não existe uma regra, né? Se as pessoas fazem isso com muito conforto, show de bola. Cada um sabe o seu caminho, sabe como se sente bem. Agora, se isso é sofrimento, eu acho que é um baita campo aí para se perguntar, né? Como que eu funciono nessas lógicas, como é que isso reflete para mim, enfim. E essa parte de redes sociais com os filhos é muito... Como que a gente faz isso, né? Eu vejo que a gente precisa deixar eles passar pelo sofrimento, pela felicidade, mas pelo sofrimento também. Uhum. A gente precisa passar. Tem uma regra do que a gente pode fazer com os filhos, entre redes sociais? Falar, né? Mas a gente fala lá, a gente já fala, mas... a gente sabe o que se sabe hoje, assim, né? Tem vamos dizer assim, orientações, né? Cada um vai encontrando a sua forma de ser mãe, até porque é algo muito mãe, pai, enfim... Até porque é uma experiência muito singular, né? Mas tem orientações que a gente fala assim, ó, antes de 10 anos... Não dê. Uhum. Não dê. A gente é meio criança com celular. A gente adulto, a gente tem às vezes 30, 40, 50, mas a gente se comporta como criança, que é não ter inimigos do fim, né? Tu não quer sair daquilo ali e tu se perde naquilo. Então a gente também é meio criança, a gente também ainda não é muito educado para isso. Né? Mas como a criança, em especial, pela imaturidade cognitiva, neurológica, emocional, ela ficar exposta grande parte do tempo é um dano. Tem crianças que tu tira, principalmente quanto mais imaturas, né, de idade mesmo, elas têm crises parecidas com abstinência, né? De irritação, de choro, quando tu tira o celular, né? Porque isso já tem vários estudos, né, sobre as telas daí, né, alterações neuroquímicas, né, no ciclo de gratificação, enfim, aí é uma discussão ampla. Mas porque a ideia dos vídeos, dos pequenos vídeos, né, não tá legal, eu passo, né, então eu só gratifico. Então, a diferença que é eu pegar e assistir vídeos onde eu rolo e só pego aquilo que me faz bem e não demore muito, porque eu tenho que ser gratificado muito logo, porque se demorar muito eu também passo. Imagina a diferença disso para tu pegar um livro e ler. O nível de tolerância que tem que ter, né? E as crianças, elas estão muito nesse formato. Então, assim, como que a gente vai trabalhar com coisas mais difíceis que exigem uma tolerância maior à frustração, se tá tudo muito fácil? E a vida é a vida, né? A vida, ela não quer saber muito. Ela impera com as suas dificuldades, com as suas frustrações. Para mim, me formar em alguma coisa é 5 anos, não é e até porque as redes sociais, elas não te dão contato físico com ninguém. Não. Você está ali em contato físico virtual. E é interessante as crianças, até mesmo os adultos, terem esse contato com outras pessoas. Né? Eu às vezes eu tenho a sensação, mas isso é muito meu, assim, que a gente tem que voltar, sabe?
Sabe voltar? Sim. Voltar um pouco, assim, para lembrar de quem que a gente é. Né? Voltar a conversar, voltar a ter momentos de tédio, que é extremamente produtivo. Voltar, né? Voltar a brincar, crianças. Ou ter uma voltar. noite da semana sem celular. Ou ter um limite, né? Ter um limite para as coisas. Eu acho que tudo, quando não se tem limite, a gente se perde, a gente se desorganiza, a gente tende a ficar muito mais angustiado. Né? Isso é fato, né? Então, assim, tem um livro do Karnal que ele fala assim, que a gente nunca esteve tão conectado com todo mundo e nunca estivemos tão angustiados, né? Então, a gente nunca tivemos tanto medo da solidão quanto temos agora. Então, assim, tem que voltar. Algumas coisas a gente tem que, para aí, né? Não é por aí, né? Mas é um desafio na nossa, né? E na sua clínica, quais áreas mais você trata, ou você, hoje em dia, nos dias de hoje, né? Eu acho que quando você começou, eu não sei te dizer, mas na área do odonto tinha mais coisas que eu tratava 20 anos atrás do que eu trato hoje. Mudou muito. Sim. Do que a gente tratava para lá. Antes as pessoas tinham alguns problemas, hoje elas não têm tantos, mas estão buscando uma felicidade, né, externa, uma beleza externa, coisas muito diferentes. Na psicologia é isso. Quando você se formou, você tratava de mais temas e outros temas, até por causa da internet, né? Sim. Não, eu acho que muda, né? É uma outra discussão grande, mas a doença mental em si, na sua história, ela tem muito a ver com a produção cultural e histórica. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? A depressão dos anos 20 é muito diferente da depressão de hoje. Porque ela é mediada por questões culturais. A gente não tem uma depressão que nem tem um dente, por exemplo. Tipo, vamos localizar a depressão. Sim, não. As pessoas sofrem por coisas diferentes, né? Então ela vem mudando, sem dúvida ela vem mudando. Hoje, assim, ó, tu vê que eu falo bastante em angústia, né? Eu acho que é isso que as pessoas mais trazem hoje. Eu vejo, assim, a tecnologia, hoje, ela atravessa muito as relações e nos atravessa, e tudo bem, não é um problema em si. A questão é como se administra isso, né? Isso é algo do sofrimento, o limite, né? É algo do sofrimento. As relações também, assim, nossa, eu não sei, porque está se falando mais, né? Isso também, mas assim, as relações, o quanto elas estão mais invasivas, abusivas, a violência, enfim, isso tudo parece que há um tempo atrás era muito mais. Vou fazer uma fala agora. Há um tempo atrás parece que muito mais eram demandas íntimas do sujeito. Como se aquilo fosse dele. Eu estou deprimida. Hoje parece que a gente tem uma demanda muito mais localizada no social, nas relações, no fora, sabe? Só que isso é interessante, assim, né? Só que é uma forma de conceber. Não sei se eu consegui ser clara, assim. Mas uma coisa é eu pensar assim, eu estou com depressão. E eu tenho até preconceito por isso, não falo pra ninguém, porque é uma coisa muito minha. Hoje a gente vê as pessoas... Porque é função daquilo, em função daquele outro, as pessoas falando. Isso é muito bom, porque possibilita a gente a tratar. Mas, ao mesmo tempo, a gente... Não tem um preconceito da pessoa. Eu vejo que hoje a psicologia é muito mais... É como qualquer área de saúde. É uma área de saúde, não é? É uma área de saúde. Uma área de saúde. É uma área humana, saúde, né? Então, as pessoas vão hoje no dentista, no médico e no psicólogo. Tá ali na carteirinha já. Só que tem uma coisinha, assim. Eu acho muito interessante que quando... Eu sempre brinco com isso. Que quando as pessoas vão no psicólogo, ou psiquiatra também, né? Elas vão. A gente tem consultório cheio. Né? Todo mundo tá com bastante trabalho. Mas não é postar, não se posta. Não se posta. É uma coisa muito íntima. Íntima, mas eu acho que atravessa um pouquinho do preconceito. Ainda também. Tu acha que tem? Eu acho que sim. Não, eu tenho certeza que sim. Ainda é uma área que as pessoas têm dedos, assim, meio tabu, assim, né? Então a gente tá aqui pra tirar esse tabu. Tanto... Pra disseminar... Como é que você fala? Disseminar, não. Disseminar essa informação, que não é isso. Todo mundo... A gente vai ter questões ao longo da nossa vida que às vezes a gente não consegue resolver sozinha. Nossa, que a gente precisa que alguém de fora eu sempre falo nos assim, ajude. Que é um luxo. Às vezes pode ser até um luxo mesmo, mas é um privilégio ter alguém que te ajuda a pensar. Ter alguém que te ajuda a pensar de uma forma... Ver aquele problema de uma outra forma. Ver aquilo de uma outra forma, ressignificar aquilo, te ajudar a avançar com coisas que tu às vezes está rodando muitos anos, repetindo. Eu acho que isso é impagável, sinceramente.
Porque às vezes eu falo assim, tem coisa que custa muito mais caro, né? Relacionamento estragado custa muito mais caro, tomar remédio custa caro, tudo, né? perder pessoas importantes custa caro, né? Porque às vezes a gente precisa desse olhar de alguém que vem de fora e fala assim, olha, mas e será se for assim? E se, né? E se mexer aqui, né? Então eu acho que é muito legal. Eu faço terapia há muitos anos. Você faz também? Eu sim. Sim. Acho que todo psicólogo tem que... Deveria. A gente sabe que muitos às vezes não fazem, mas deveriam, né? Deveriam porque é a mesma coisa que... Dentista tem que ir no dentista. No dentista. É né? óbvio. Não tem... Ou você, né, trabalhar com o inconsciente do outro e você não saber das suas questões. Aí quando tu vê, tu tá rodando em cima das próprias questões e daí não avança. A gente sempre fala assim, ó, que o analisando avança até onde o seu analista já avançou. Então, se eu não avançar comigo mesmo, eu também não vou passar daquilo com a pessoa que está comigo, entende? Porque eu vou também parar ali. Então, quanto mais eu conseguir avançar dentro de mim, mais eu possibilito que o outro também caminhe. Porque se vamos trazer isso para o prático, se você sofreu uma violência sexual, e eu sofri e eu não consigo lidar com isso, para onde que eu vou contigo? Tu não vai saber lidar. Não vou saber lidar. Então, assim, não vou conseguir sair daquela dor. Talvez eu fique me doendo contigo, mas eu não vou conseguir sair dessa dor. Então, por isso que é importante fazer análise, né? Que os psicólogos façam seu processo terapêutico também. Eu falei que as pessoas vêm no dentista e quando abre a boca, relatam os seus problemas, sua vida. Mas eu não consigo resolver. Eu só consigo escutar, ser uma boa ouvinte. Mas dar uma solução cabe a psicanálise, né? É assim que se fala, eu vou aprender. A psicanálise ver ajudar a desenvolver isso. A desenvolver. Eu acho que resolver é uma palavra muito forte, porque a gente não resolve. Curar é uma palavra forte, mas assim, reposicionar eu acho que faz toda a diferença. Isso assim... A única coisa que eu acho interessante, que isso eu aprendi a pessoa, quando ela consegue falar o problema, ela já está no meio caminho andado, não é isso? É isso. A pessoa guardar para ela e não abrir o que está... Por isso que eu falo, como a gente está no consultório, de boca aberta, fechado, a pessoa fala publicamente, ela não ia, né? A pessoa conta, relata. Então, a pessoa que consegue já relatar o seu problema... Já é um passo. E conseguir ir na psicóloga já é o segundo passo. E tentar dar ouvido a outra pessoa para ela tentar ajudar a gente a resolver aquilo, é um terceiro maravilhoso passo. Pode ser que não resolva 100%, mas a pessoa vai aprender a lidar com aquilo. É porque assim, quando eu falo em resolver, é porque na vida a gente sempre tem demandas, então a gente nunca resolve completamente, né? Mas a gente avança muito, né? Mas resolver, por isso que eu me pego, mas aí são chatices minhas, assim, né? Porque às vezes a gente vende uma ideia e eu acho que é isso que tá aqui, né? Tem pessoas, enfim, profissionais que vendem a ideia de resolver algo. A gente sabe que as coisas nunca se resolvem direito, né? A gente sempre vai tentando, vai encontrando, mas isso faz muita diferença. Faz muita diferença a gente ir tentando encontrar outros caminhos, outras formas de lidar, se reposicionar nas situações, se reconfigurar, enfim. Acho que é isso que o psicólogo faz. Tudo isso que a gente está falando é pra gente buscar a felicidade. A gente está em busca, não aquela felicidade o tempo inteiro, mas a gente conseguir um equilíbrio de se sentir estável o tempo inteiro e ter picos maiores de felicidade. Sim, mas dá O que para a psicologia é felicidade? Existe essa pergunta? Vamos pensar assim. Sim, eu acho que a felicidade atravessa, acho que todas as áreas do conhecimento, né? Porque é o que todo mundo quer de alguma forma. Mas assim, o que seria para a psicologia? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando de saúde mental, né? E ela falou assim que saúde mental tem a ver com flexibilidade. E tem a ver... uma pessoa mais flexível. Flexível. Vamos pontuando isso. Então... Flexibilidade. De que as situações vêm, porque a vida traz, né? Não é nem que a gente tenha grande controle sobre isso. Se eu fizer tudo certo, vai acontecer tudo certo. A gente sabe que não. A gente sabe que as coisas... às vezes brotam na nossa frente, né? Então não vai sair como a gente planejou, ser flexível. Então, a vida vai trazer e a gente tem que conseguir ser flexível. E a pessoa falava assim, que a saúde mental era medido por isso, assim, no discurso dela. O quanto que eu consigo sofrer aquilo, mas voltar. O quanto tempo que me leva, né, para fazer esse movimento de me recuperar das questões que eu tenho na vida. Tem o seu luto. Tem a sua dor. Tem a sua dor, mas saiba que você precisa sair dali.
É isso aí. Né, não mascare sua dor. Não mascare sua dor. Vai pro seu fundo do poço, E saia dali. E se não conseguir, procure ajuda. Procure ajuda. Né? A felicidade, ela passa por aí. Pra mim, assim, eu acho que pra psicologia, dá pra se falar, que ela passa por isso. É viver, é sentir tudo isso, mas estacionar nisso. Se vir para consultório uma pessoa que é feliz o tempo todo, a gente suspeita, né? Porque não é real. Triste o tempo todo, a gente também suspeita, porque ela está doente. Então, assim, os extremos são complicados. E a vida é esse, né? E ter a sabedoria para transitar sobre isso, eu acho isso a felicidade, assim. Então, a felicidade a gente tem que ser flexível. Sim, sem dúvida nenhuma. Flexível, mas aí a gente pode ter outros desdobramentos, né? Ser flexível, mas também saber dos próprios limites. Ser flexível, respeitar o outro, mas também se sentir respeitado, né? Porque hoje que a gente vê muito nas relações, às vezes, muitas pessoas extremamente compreensivas, demais. A ponto de ser demais. Se anular. A ponto de se anular, a ponto de sofrer por não saber colocar o seu limite. Então, flexibilidade tem a ver com saber seu limite, né? Tem a ver com até onde que eu posso ir, né? Mas tem que ser flexível. Então, as pessoas que são mais rígidas, elas tendem a sofrer mais, sem dúvida nenhuma. Pessoas mais rígidas de tem que ser assim, do comportamento, do meu jeito, né? Porque eu penso assim e não vou mudar. Ou as pessoas que a gente diz de personalidade forte, assim, que na verdade não existe isso, né? Na verdade são pessoas mais regressivas, mais infantis. Tem que ser. Não tem que, né? A vida tem um monte de coisa aí que a gente tem que negociar e mais ou menos sair do que a gente quer. Essa flexibilidade até na gente em pensamentos. O que a gente pensava há 10 anos atrás pode ser que não seja a mesma, né? Diferente de ética, de caráter, ser uma pessoa honesta, e isso não vai mudar. Mas outras coisas do que você achava, pode ser que hoje, depois de 10 anos, você não precisa ter a mesma opinião. E que bom, né? Já imaginou? Eu, Carla, lá com 16 anos atrás, né, pensar da mesma forma, a gente vê, então parou, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade. E em termos de relações humanas, mais ainda, né? Porque aí é o outro, né? E esse outro é outro. Não sou eu, né? Não é meu espelho, enfim. Na sua parte do seu consultório, você atende famílias também? Famílias também. Mas você me diz, mas não é em conjunto, é separado? Em casos específicos vem a família toda. Geralmente, isso talvez não é só no meu consultório, mas vem aquele que é o porta-voz, vamos dizer assim. Vem alguém que é identificado como problema, ou que está com dificuldades. Mas aí, a partir daquele, às vezes a gente vai trazendo, sim, outras pessoas. Principalmente quando for mais imaturo, né? Quando é uma criança, por exemplo. Né? Então, assim, quanto mais maturidade, principalmente em termos de desenvolvimento, a família vem junto. Né? Quanto mais adulto, mais maduro, a pessoa vai dando conta sozinha, né? E aí é muito mais fácil. Ou não, né? Cada um com seus desafios. A psicologia é muito complexo, mas é muito gostoso de conversar sobre isso, né? Todo mundo tem um pezinho, né? Quer ser um psicólogo, né? Mas a gente não entende muito bem. Porque a gente tem as nossas próprias questões, né? Porque a gente é ser humano, porque a gente está no mundo, a gente está vivo e a psicologia trata disso, né? Ela trata da vida. E o que você está falando dos livros? Os livros ajudam muito a gente a ver o mundo com os outros olhos. Sim. Né? Esquecer um pouco das redes sociais e ver o mundo. Eu acho que seria bem interessante, assim, sabe? Que a gente saísse de alguns amortecimentos, assim. Tem coisa muito boa nas redes sociais. Tem coisas boas, né? A gente sabe que tem. Tem que ter. Hoje em dia é uma ferramenta de trabalho. Hoje em dia não dá pra gente... Não dá pra abominar, né? Isso. Eu demorei muitos anos para entender que isso não vai voltar, não vai acabar e a gente precisa estar ali no nosso trabalho. Sim. Hoje em dia não é, as pessoas vão ver, você vai em qualquer lugar, você vai atrás da rede social da pessoa. Eu acho que a gente poderia fazer uma metáfora, uma analogia, pensando assim que aquilo que está ali é o que a gente consome, como se fosse um alimento. Né? Tem coisas muito boas, mas tem coisas também que nos inflamam, né? Que nos não faz tão bem assim. Eu acho que é essa capacidade de escolha que a gente tem que trabalhar, sabe? O que eu estou consumindo, né? O que eu estou consumindo nas redes, né? Eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões, assim. Porque se a gente cair num discurso de abominar, eu acho que a gente erra também.
né? Então, nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, de não ter discernimento nenhum, critério nenhum, a gente também adoece. Quando eu comecei a cair no Instagram, as redes sociais, então você vai adicionando muita gente. Depois você vê que aquilo, hoje em dia, você não quer perder tempo em coisas que não vão te agregar. Sim. Ou que não é sua amiga, né? Ou que você não vai alguma coisa de trabalho, ou que você não vai aprender alguma coisa. Porque eu aprendo muito com o Instagram. A gente aprende. Eu aprendo muito. O Instagram é bom. Eu uso mais Instagram que outras coisas, mas qualquer rede social ela é muito boa. Mas eu deletei muita coisa. E conforme eu vou vendo, mas por que eu sigo isso? Não sei por quê. E eu falo, porque não faz mais sentido pra minha vida hoje aquilo. Porque a minha vida, né, todo mundo que 10 anos atrás não é a mesma coisa de agora, né? Agora. Então eu vou deletando aquilo, não faz mais sentido, né? Isso não me... Então cada pessoa faz a sua própria filtragem. Faz a sua escolha. Eu acho que é interessante saber que se tem essa escolha, né? Porque muitas às vezes não ligam muito e eu falo isso por trabalhar em consultório. Às vezes é usado sem critério, né? Tipo, o filho usa sem critério, as pessoas usam sem critério. Então, essa conexão consigo mesmo, assim, do que me faz sentido, por que eu tô aqui. Mesma coisa que a gente faz com o alimento. Por que eu tô comendo isso, né? Isso me faz bem, pro meu corpo não faz. Eu acho que a questão pra mim é isso, assim. Pra gente não cair numa ideia de que nada pode ou que tudo pode. Mas é o que faz sentido pra mim, né? O que faz sentido enquanto sujeito. Eu achei muito interessante a nossa conversa. E tem papo pra muita coisa, né? E a gente não tinha pauta, né? A gente começou sem pauta. Sem pauta. Mas eu acho que as pessoas vão gostar. Como é que era o bordão que a gente pode repetir? Da felicidade? Uma vida bem vivida é uma vida com... Interessante. E uma vida interessante. É do Contardo essa frase, né? Ele é um psicanalista, faleceu não há muito tempo. Inclusive ele tem um livro que é O Sentido da Vida. Fica a dica, né? Fica a dica para as pessoas. E ele fala muito sobre isso, assim, a vida tem que ser vivida no seu todo, né? A gente não tem que achar que a vida é boa ou bem vivida se ela só tem eventos que a gente considera felizes ou bons. A vida bem vivida é aquela que comporta tudo que a natureza comporta, todos. que é o aparecer, desaparecer, a morte, a vida, a doença, enfim. As histórias que a pessoa tem dentro daquela vida. Isso. Às vezes é até interessante a gente dar risada da própria desgraça da gente, não é interessante? Às vezes passou aquilo ruim, ou caiu, né? E a pessoa... E depois a gente contar em um grupo de amigos aquilo que você passou. Essa é a flexibilidade que a gente quer. Olha, é muito interessante. É a flexibilidade que a gente quer. Né? Que a gente quer, é poder olhar para aquilo e entender que isso faz parte, né? Eu gostei muito da nossa conversa, acho que as pessoas vão gostar muito de assistir essa entrevista. Eu te agradeço muito por você ter aceito vir aqui nos contar um pouco sobre psicanálise, sobre o seu trabalho que você faz. Sou muito grata. Eu que agradeço. Eu adoro falar essas coisas. Você entende bem disso, você gosta disso. De ajudar o outro, veja que você é feliz. É muito fluido, assim, né? A gente até se empolga demais, né? Isso. Na verdade, você tem uma profissão que você se encontrou, né? Sim, que você se encontra e você gosta e só flui, só cresce. E é bom poder falar, né? Tomara que as pessoas gostem tanto quanto a gente gostou do papo. Eu adorei, espero que todos vocês tenham gostado da nossa entrevista, nossa 9ª entrevista com a psicóloga Carla Rocha. E agradecer o nosso patrocinador do Primorcast, que é o Lago das Nações, a WRX Incorporadora. Se você tem um sonho da sua casa própria, num lugar maravilhoso, entre em contato com a WRX Incorporadora e venha fazer parte do Lago das Nações.